Infelizmente, eu trago uma notícia triste para todos nós. Mais uma vez, um pastor evangélico tira a sua própria vida. Talvez você esteja dizendo aí: "Ah, eu já assisti esse vídeo, já estou sabendo". Não, isso aqui é outro vídeo de outro pastor evangélico que acabou tirando a sua vida, gente. Trata-se do pastor Antônio José Gonzaga de Farias. Ele era pastor da Igreja Batista Memorial, em Contagem, estado de Minas Gerais. Infelizmente ele foi encontrado em sua residência, com alguns fios enrolados no pescoço. Aí começa as pessoas a comentarem, a dizerem aquilo que vem na boca, sem pensar na família, sem pesar as palavras, e são tantos comentários maldosos que a gente tá vendo aí nas redes sociais, nos blogs, né? Pessoas dizendo assim: por que ele fez isso? Ele não era pastor? É sinal de que ele não era um homem de Deus. Mas eu quero trazer uma palavra para vocês aqui, uma palavra bíblica a respeito do que aconteceu. Constantemente nós estamos vendo relatos de pastores que cometeram o mesmo ato, né, gente? O ato do suicídio. E nós sabemos que esta prática tem sido uma prática bastante comum. Não é normal, mas tem sido algo bastante comum, principalmente no meio evangélico. E aí, será que Deus não estava com esse pastor? Por que Deus não livrou esse pastor? Primeiro, Deus não tem nada a ver com as nossas misérias, com as nossas decisões, muitas vezes precipitadas, né? Deus não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Deus está onde sempre esteve, no seu trono de glória, governando e regendo todas as coisas. Às vezes ele intervém nas nossas vidas, nos dá livramento, nos guarda, mas às vezes não. Às vezes Deus permite que as coisas aconteçam naturalmente, sabe? E às vezes nós é que tomamos as decisões, e muitas delas chega a esse nível, Então, o que dizer? O que é que diz a palavra de Deus concernente a esse tipo de coisa? Existe salvação para um homem desse, um pastor desse, que tirou aquilo que é de mais precioso, né, que é a vida? Porque só a Deus pertence esse direito de tirar a vida. Ele quem dá e ele quem tira. Inclusive, quando quando alguém pratica tal delito, ele está infringindo o mandamento do Senhor, que está registrado lá no livro do Êxodo, no capítulo 20. É um dos mandamentos: não matarás, né? Não matarás. Existe uma frase que ela perdurou por muitos e muitos anos, né? Que é a seguinte frase: os suicidas não herdarão o reino dos céus. Eu já ouvi muita gente usar essa frase, muitos pregadores, né, dizerem que está na Bíblia. Justamente essa expressão: está escrito na Bíblia: os suicidas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia não diz dessa forma, né? Em nenhuma versão você vai encontrar essa expressão: os suicidas não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que ficarão de fora os homicidas, aqueles que tiram a vida. Porém, esse versículo, dessa forma, que muitos garantem, batem no peito de fé e certeza que está desse jeito: os suicidas não herdarão o reino dos céus. Isso aí, gente, surgiu na Igreja Católica, né? É uma ideia católica que perdurou por muitos e muitos anos. Ela simplesmente é a verdade absoluta que todo mundo pregava e que todo mundo conhecia, até o século XVI, com a Reforma, né? Quando entra aí Lutero, quando entra aí João Calvino, aí houve um estudo mais minucioso das Sagradas Escrituras. E a partir da Reforma do século XVI para cá, para o século que nós estamos vivendo, do século XXI, passou-se a ter ideias
diferentes com relação ao suicídio, porque para a Igreja Católica, desde então, em todas as circunstâncias, quem tirasse a vida, né, aquele que praticasse o ato do suicídio, estaria condenado ao inferno, certo? Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, tirou a vida, condenação sem perdão. Porém, a partir da reforma, apresentou-se outras vertentes, né? Abriu aí precedentes para um novo entendimento a respeito da palavra suicida, certo? Veja só, existem aqueles que dizem que tirou a vida, vai para o inferno. Mas existe também a corrente de explicação que diz o seguinte, que é necessário analisar os fatos para depois fazer esse pré-julgamento, certo? Então, vale levar em consideração o seguinte, esse pastor, Antônio José Gonzaga, né, de Farias, ele foi um homem que devotou toda a sua vida em prol do Evangelho, em prol do Reino de Deus, e pregou a vida toda contra o suicídio, né? E agora ele, provavelmente, possivelmente, né, ele caiu nessa armadilha do inimigo. Então ele desmanchou, até assim, ele desmanchou tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele ensinou. Tem gente que diz aí nos comentários, né? Eu já vi vários comentários a esse respeito. Ele não desmanchou nada e nem negou aquilo que ele ensinou. Ele apenas caiu no momento de fraqueza, depressão. Ele estava no estado profundo de depressão por problemas financeiros, por problemas também ministeriais. E isso aí levou ele a praticar tal ato que nem pastor, nem cristão, nem ateu, nem espírita, nem ninguém deve ir se enveredar por esse lado, porque não é assim que se resolve as coisas. Não é tirando a vida que você vai resolver o seu problema, certo? Isso aí foi uma fraqueza que infelizmente pegou ele, pegou outros pastores, e tem mais, não vou rogar praga nem profetizar maldição, mas outros virão cair na mesma fraqueza. E daqui a algum tempo, não sei quando, a gente vai ser surpreendido com notícias de que fulano de tal, ou cicrano e beltrano, caiu na mesma fraqueza, chegando a tirar aquilo que é de mais precioso, que é o dom da vida. Então, não compete a nenhum ser humano mortal fazer o pré-julgamento e dizer, ele foi para o inferno. Pregou a vida toda tentando tirar as pessoas do inferno, pregando salvação, pregando contra o suicídio, e agora desmanchou tudo, morreu e foi para o inferno. A Bíblia não dá o direito a nenhum de nós fazermos esse tipo de julgamento, porque nós não podemos ver só um lado da moeda. Toda moeda tem as suas duas faces, certo? Antigamente só sabíamos dessa versão, dessa corrente. Os suicidas não herdarão o reino dos céus, vão para o inferno. Mas existem aqueles que defendem, vejam só, existem aqueles que defendem que há circunstâncias em que a pessoa que tirou a vida, né, ela pode sim ainda ser salvo, certo? Pode sim ainda ser salvo, porque a palavra suicídio é quando a pessoa tira o suicídio, o homicídio que a Bíblia fala, que leva o homem ao inferno, que condena o homem, é aquele quando você tira a vida de alguém ou de si próprio com sã consciência. Com sã consciência. Mesmo assim, ainda existe perdão, porque a única coisa que não tem perdão, a Bíblia diz, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Com esse aí não tem perdão. Agora, todos os outros tipos de aberrações, de pecados, de erros, existe perdão. Eu sei que para muitos, isso que eu estou dizendo, essa vertente, essa corrente de explicação,
pode causar assim revolta, porque tem muitas pessoas que dizem assim, não, é do jeito que eu estou dizendo, é do jeito da tradição que diz, os suicidas não herdarão o reino dos céus. Tem gente que não aceita outra verdade a não ser essa. Só que nós precisamos ter a nossa mente aberta e de analisarmos os dois lados da moeda, porque em nenhum momento Lutero e João Calvino, em nenhum momento, eles afirmaram, né, que os suicidas não herdariam o reino dos céus. Em nenhum momento eles chegaram a dizer que não podiam afirmar tal afirmação. De dizer que a pessoa vai ser condenada porque tirou a vida. Porque cada caso é um caso. Existem aqueles que citam o caso de Sansão. De Sansão, quando perdeu a glória de Deus em sua vida, e estava ali preso entre as colunas, né? E ele fez uma oração e Deus fez com que o seu cabelo crescesse. Deus lhe devolveu a força. E a Bíblia diz que ele derrubou as colunas daquele ambiente e morreram quase todos que estavam ali, né? E diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Inclusive ele próprio morreu, né? Há aqueles que defendem que isso aí foi um ato heróico. Foi um ato heróico. Ele estava se tornando um mártir. E não tem nada a ver com suicídio. Existe essa explicação. Não tem nada a ver com suicídio. Outros tentam defender com alguns argumentos que sim, se trata sim de um suicídio, porque ele sabia que iria morrer. Então tem essa corrente, tem essa outra. Você vai pegar a corrente que você quiser para a sua interpretação, né? Existe aqueles que dizem que, no caso de um pastor como esse, fez isso, foi para o inferno, mas existem aqueles também que dizem que a gente não pode afirmar, bater o martelo no prego, virar a ponta e dizer foi para o inferno ou foi para o céu. Não, aí é um mistério, não sou eu que estou dizendo. Eu estou dizendo que existe essa corrente de explicação, de pessoas que dizem que é um mistério, a morte é um mistério. A morte é um mistério. Então dizer que fulano foi ou que fulano não foi, porque assim, os que defendem dizem o seguinte, que Deus não é injusto. Pega uma pessoa que trabalhou a vida toda para o Senhor, fazendo o bem, tirando as pessoas do erro, disseminando a palavra do Senhor, plantando o evangelho, só fazendo o que é bom. E no momento de fraqueza e de depressão, fez isso. Não, Deus não é injusto para considerar tudo o que ele fez e ele perder a salvação assim, por um triz. Lembrando que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. Salvação é pela graça de Deus, certo? Então existe aqueles que vão por esse lado de pensamento, né? Que Deus não é injusto para se esquecer do filho dele num momento como esse. A Bíblia diz que lá em cima, lá no céu, quando nós chegarmos lá, nós iremos ter muitas surpresas. Surpresas concernentes a pessoas que nós pensávamos que iriam estar lá, mas a gente vai procurar isso. Cadê fulano de tal? E diz, não, ele não veio. Não veio, mas ele era tão homem de Deus. Mas ele era tão santo, fazia tanta obra de Deus. O que foi que aconteceu? E vai ter pessoas que a gente vai dizer assim, menina, fulano de tal tá aqui, que só fazia coisa errada. Eu nunca vi assim virtudes dessa pessoa e ele tá aqui. São surpresas, a vida é um mistério. Você pode estar discordando dessas duas correntes de opinião. Eu tenho a minha corrente de opinião formada, certo? Eu tenho a minha. Porém, eu estou colocando aqui para vocês esses dois lados, certo? Porque a palavra suicídio ou homicídio, né? Quando a Bíblia fala que não matarás, os homicidas não herdarão o reino dos céus, né? Ficarão de fora, melhor dizendo, aqueles que tiram a vida ficarão de fora, né? Quem está
Desculpa aí eu tá pausando assim, mas é para mim não conversar aqui asneiras e para que haja um entendimento. Mesmo assim, na minha ignorância, sem saber falar direito, mas eu quero que você compreenda. Veja só, a palavra suicídio, ela é quando você tira a vida, a sua vida, conscientemente. Como os homens lá naqueles países do Irã, do Iraque, daquela região lá, famosos homens bombas, que eles são preparados desde a sua infância, desde a sua adolescência. Eles sabem o que estão fazendo, eles tiram ali a vida porque querem. Aí é algo diferente. Eles estão sabendo o que estão fazendo, vão tirar a vida porque querem. Porém, a pessoa que é depressiva, que faz tal ato, ele não está em sã consciência. Até que alguém consiga provar o contrário. Mas uma pessoa que sempre pregou a verdade, as coisas boas, sempre pregou a vida, o repúdio a esse tipo de coisa, e chega ao ponto de tirar a sua própria vida, você dá para perceber nitidamente. Até uma criança de 12 anos vai perceber, não precisa ser psicólogo não. Até uma criança de 12 anos vai perceber que aquela pessoa não estava normal. Algo aconteceu com ela. Ela saiu de si, do seu senso, sabe? Ela era como se fosse uma criança que brinca com a cobra venenosa, pensando que brinca com um escorpião, uma criança de 1 ano, porque ela pensa que aquela cobra não vai lhe fazer dano algum, né, aquele escorpião. Então, uma pessoa depressiva, quando chega a tal estágio, gente, a gente não pode fazer um pré-julgamento e dizer foi pro inferno, porque é um mistério e é um assunto que precisa ser estudado. E eu acredito que pastor nenhum, teólogo com sabedoria, sabe, aprofundado na ciência e no conhecimento do estudo, nenhum deles vai dizer assim, foi pro inferno. Porque não existe assim uma base bíblica sólida, tão clara, para trazer tal afirmativa. Certo? Citei para vocês que a Bíblia é contra esse tipo de coisa. Como a Bíblia é contra a mentira, a prostituição, sabe? Como a Bíblia é contra desonrar o pai e a mãe, traição. Como a Bíblia é contra divórcio. Como a Bíblia é contra N e N coisas que a Bíblia é contra. Como também a Bíblia é contra o suicídio. Certo? Com isso, eu não estou aqui dizendo que as pessoas devem se enveredar por esse lado quando estiverem em momentos de apuro. Não, pelo contrário. Nós devemos resistir ao inimigo. Porque a Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós devemos pedir a Deus para ele nos livrar. Porque a coisa mais triste do mundo é ter pessoas assim na nossa família, gente. Que fazem uso de medicamentos altíssimos, sabe? Fortíssimos. É triste. Às vezes a pessoa pode fazer o pré-julgamento e dizer assim, tá pretinha ardendo no inferno. Não pensa na família da pessoa. Não vê o seu histórico, não tem conhecimento de quem ele era. Então, diante disso aqui, a minha opinião, agora, eu não posso afirmar para você e dizer, tá no inferno ou tá no céu. Tá no céu, tá no inferno. Eu não posso, porque meu conhecimento é muito pífio, é minúsculo. Eu tenho um átomo, eu tenho uma milésima parte de um átomo de conhecimento com relação a esse assunto de dizer que está no céu ou no inferno, porque a Bíblia diz que isso aí é uma coisa que pertence a Deus. O certo é que nós não devemos enveredar por esse caminho, praticar tal ato. Nunca, não se resolve os problemas assim, pelo amor de Deus.
vamos continuar orando, pedindo a Deus para nos dar graça, para nós suportarmos. Já pensou se todo mundo que tivesse problema financeiro, problema ministerial, problema conjugal, problema amoroso, enfim, se todo mundo tivesse problema, fosse tentar resolver a vida e os seus problemas dessa forma, não dá certo. Não dá certo. A gente está aqui pregando contra esse tipo de coisa e pedindo que Deus nos livre. Agora, dizer para onde se o cara está no inferno ou no céu pertence a Deus. Eu não me arrisco, eu apenas disse aqui, citei duas correntes de explicação para vocês e espero que todos vocês compreendam aqui o meu recado, né? Que Deus nos livre e nos guarde, porque os dias são maus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e coisas piores vão aparecendo e a gente vai constatar que isso aí é justamente o que a palavra de Deus ela nos adverte. Nós estamos chegando no fim, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima. Que Deus conforte a família enlutada e vamos orar por eles nesse momento de dor, de lamento e de pesar. Até a próxima, se Deus quiser.